A questão de é muito, como eu acabei de citar, é muito difícil você ter muito dinheiro, você ter toda uma influência e você mesmo assim temer a Deus, amar a Deus. Muitas das vezes na nossa caminhada aqui na Terra nós temos frustração com as pessoas, com as instituições, mas se tem uma coisa que nós nunca devemos perder na nossa vida, é a nossa fé em Deus. É a nossa capacidade de amar a Deus acima de tudo e acima de todos e o reconhecimento em tudo que nós fazemos. Porque eu vou citar uma coisa aqui para você. Se a gente inflamar, por exemplo, a garganta e a gente ficar 2 semanas sem comer, provavelmente iremos a óbito. Ou se não formos a óbito, provavelmente estaremos perto disso. Então, assim, nós não somos absolutamente nada, nós não somos ninguém. Seja juiz, seja presidente, seja quem for, seja quem for dentro de uma sociedade, seja o homem ou a mulher que tem o poder aquisitivo mais elevado e aquele que tem o poder aquisitivo mais baixo, seja o negro, o branco, o amarelo, seja aquele que mora na periferia, o que mora nos jardins, o que mora em Alphaville, seja quem for. Vinícius, fulano de tal cremou, não virou pó não, como a Bíblia diz, que todos nós somos o pó, né? Todos nós viemos do pó e do pó retornaremos. Se ele cremou, ele vai virar cinza do mesmo jeito, vai virar pó do mesmo jeito. Então, assim, não tem como fugir disso, não tem como sair disso. Então, todos nós somos pequenos, todos nós somos fracos, todos nós somos necessitados da força de Deus na nossa vida. E se tem uma coisa bonita que Deus acha em nós, é que uns reconhecem isso, né? E outros não reconhecem. Aquele que reconhece, mesmo sendo falho, mesmo sendo errante, mesmo sendo uma pessoa, sabe, totalmente uma pessoa fraca, cheia de falhas, cheia de erros, porque pecadores todos nós somos, todos nós, seja o religioso, seja aquele que não é religioso, todos nós temos falhas, temos os nossos erros, temos defeitos, mas se tem algo que Deus ele ama no ser humano, se chama capacidade de reconhecimento dele. Quando nós paramos, quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, apesar das nossas limitações, aí Deus ele se alegra. Porque em Lucas capítulo, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu preciso falar disso. Por isso que eu digo, falar da palavra de Deus com paixão é muito bom, porque você vai falando com o coração. Em Lucas, se eu não me engano, em Lucas 21, a Bíblia vai dizer que subiram 2 homens para orar. Um era publicano e o outro era o quê? Um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu, ele era o religioso da época. Segundo os olhos das pessoas que olhavam para os fariseus, eles diziam o seguinte: olha, ali lá vai um homem religioso, um homem temente a Deus. E o publicano? Quem que era o publicano? O publicano, ele era um judeu que trabalhava para os romanos, porque o Império Romano naquela época, eles submetiam praticamente todas as nações, eles, inclusive Israel, né, estava debaixo do Império Romano. Então, os romanos, eles pegavam alguns judeus ali para trabalharem para eles, cobrando impostos. Então, os judeus, eles viam esses publicanos, que também eram seus compatriotas, como traidores. E então eles tinham os publicanos como pecadores. Então, Jesus ele conta essa parábola, ele fala: subiram 2 homens a orar no templo. Um era publicano, pecador, o outro era fariseu, ou seja, o outro era religioso. Inclusive, Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele era publicano. Mateus, que se chama Levi na Bíblia. Tem até um evangelho dele aqui que se chama Mateus. Então, subiram o publicano e o fariseu. Aí Jesus ele deixa claro o seguinte, que o fariseu ele entrou no templo e ele orava dessa forma de si para si. Ele falava, os dois estavam lá no templo, orando. Jesus ele conta essa parábola. O que é uma parábola? É uma história trazendo um aprendizado para a nossa vida real. Então o fariseu ele diz assim, ele bate no peito, né? Com arrogância, soberba, ele fala: olha, Senhor,
Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu devolvo o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou roubador como este publicano. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Percebe? Uma oração com o quê? Com arrogância. Nós estamos falando de Davi aqui, que Davi ele dava glória, ele tinha reconhecimento a Deus. Mas o arrogante, o religioso, não. Ele acha que pela força do braço dele, que pela capacidade dele dar dízimo, dele ir para a igreja. Depois você leia lá Lucas, capítulo 21, coloca lá no Google a parábola do publicano e do fariseu. Então o religioso, ele acha que a capacidade vem dele, mas não vem, é um grande erro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer na terra, seja religioso ou não. Então ele sempre vai ser soberbo, ele sempre vai ser arrogante diante de Deus. Ele vai achar que ele é aceito por Deus porque ele vai na igreja 5 dias por semana. Ele acha que ele vai ser aceito por Deus porque ele jejua todo dia, porque ele devolve, porque ele dá dízimo, porque ele faz isso, faz aquilo outro. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Perceba esse detalhe. Por que ele orava de si para si? Por que a Bíblia deixa esse detalhe? Porque Deus não estava recebendo a oração dele. Ele orava para ele mesmo. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus rechaça os soberbos, mas dá honra e glória aos humildes. Mas por outro lado, Jesus fala assim, que o publicano, nem sequer olhando para o céu, batia no seu peito e dizia: "Sê propício a mim, Senhor, pecador." O que isso quer dizer? Senhor, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, seja favorável a mim. Jesus falou que este saiu justificado, e não aquele que orou com arrogância e com soberba. Por quê? Porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, que foi o caso do publicano, aquele que se humilha será exaltado. Lá em Provérbios diz o seguinte, que à frente da honra vai a queda, mas à frente da humildade vai a honra. Então, todas as vezes que nós vemos uma pessoa muito exaltada, muito soberba, com o nariz em pé, você pode ver que lá na frente a queda dela, o buraco dela, a cova dela já está pronta. Porque se à frente da soberba, da arrogância vai a queda, então lá na frente tem um buraco bem grande esperando ela. Mas à frente da humildade vai o que? A honra, como aconteceu com Mardoqueu, né? Aquele lá que preparou a forca para ele, que era o capitão lá, um dos oficiais, o braço direito do rei Assuero, né? Ramã preparou uma forca para Mardoqueu, né? Em vez de Mardoqueu ser enforcado nela, quem foi ele, foi o que tinha preparado a forca. Então, à frente da honra vai à frente da soberba vai a queda, mas à frente da humildade vai a honra. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa muito humilde, lá na frente tem uma coroa de honra, de glória para ela. Mas à frente da soberba, da arrogância, da prepotência, das pessoas cheias de si, tem um buraco. Provavelmente ela irá cair. Então, eu citei esse exemplo aqui de Lucas também para mostrar para nós aqui que Deus, ele ama pessoas humildes. Deus, ele ama a pessoa quando ela tem tudo nessa vida. Quando ela tem tudo, e é muito difícil a gente conseguir, ter esse equilíbrio para a nossa vida. Deus ama quando a pessoa ela tem tudo, mas ela reconhece que aquele tudo que ela tem ali não está nas suas mãos. Tudo pode escorrer pelos seus dedos a qualquer momento. Ela está sujeita a uma doença, ela está sujeita a morrer. Se ela tem muito dinheiro, ela está sujeita a perder todo aquele dinheiro da noite para o dia. E muitas pessoas colocam a sua segurança nessas coisas. Muitas pessoas colocam a sua segurança no dinheiro, muitas pessoas colocam a sua segurança na sua capacidade intelectual, como muitos ateus, né? Eu não tenho nada contra ateu, mas os ateus, além deles, né? É claro que isso aí é algo deles. Todo mundo tem o direito de crer e de não crer. Mas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas arrogantes, soberbas, confiando no seu poder intelectual. Então isso é abominável diante de Deus. Então, assim, muitos são aqueles que confiam na força do seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu dinheiro, As pessoas confiam em tudo, mas geralmente quando elas veem que isso se escorre pelos dedos, aí elas vão parar e prestar atenção e vão reconhecer que não são absolutamente nada. Mas aí quando vão tentar se pegar em algo, aí já é tarde demais. Então eu dei esse exemplo aqui, encerro dizendo, o maior exemplo de humildade, por isso que eu gosto muito de citar Davi,
porque é um dos maiores, né? Eu costumo dizer que Jesus é o maior exemplo de humildade, mas Davi, depois de Jesus, na minha opinião, é o maior exemplo de humildade. Por quê? Porque esse homem ele tinha a capacidade de, de ter tudo e ao mesmo tempo reconhecer que não tinha absolutamente nada. Por quê? Porque a vida dele, segundo ele próprio, dependia totalmente, unicamente, exclusivamente de Deus e não propriamente nele. E de fato, todos nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, eu e você, nós iremos morrer. Nós iremos sair desse corpo físico, dessa matéria, e nós iremos para algum lugar. Então, que nós possamos ser humildade, que nós possamos ser humildes diante de Deus e reconhecer Deus em todos os momentos da nossa vida, em tudo que nós formos fazer. Ah, Vinícius, mas eu não sou religioso, eu não vou na igreja, não importa. O que você não pode perder na sua vida é a capacidade, é o reconhecimento de amar a Deus, de ter uma fé em Deus, em Jesus Cristo, e reconhecer que Ele é tudo na sua vida, que você só acorda de manhã, que você só vai trabalhar porque Ele te deu força, porque Ele te deu vida, porque Ele te deu saúde para você trabalhar, para você sair de casa mais uma vez, para você voltar, para você retornar do seu trabalho, para você ver sua família. Você só conseguiu ganhar esse dinheiro porque Deus Ele te deu força, Deus Ele te deu saúde. Você só conseguiu andar porque Ele fortaleceu suas pernas. Você só consegue ver porque Ele te deu Ele te deu olhos. Você só consegue ouvir porque Ele te deu ouvidos. Essa é a capacidade de ser humilde, de agradecê-lo por cada detalhe da sua vida, tá bom? Então eu deixo aí esse entendimento da palavra de Deus para nós neste momento.